Olá pessoal, tô aqui para passar uma dica para vocês sobre como resolver os exercícios sobre vistas ortográficas, tá? A princípio vocês têm que tomar cuidado sobre a ordem das vistas, que tá aqui embaixo, tá? A ordem do diedro, igual eu ensinei no vídeo anterior. Vocês vão sempre prestar atenção nessa legenda que tem aqui embaixo, então vista frontal, vista lateral esquerda e vista superior. E vocês vão lembrar daquele primeiro exercício que a gente fez do croquis, certo? Sempre lembrar da linha que eu uso para o objeto que está mais próximo do observador, que é a linha grossa, a linha que eu uso para o objeto que está mais distante do observador, que é a linha fina, e a linha que eu uso quando a linha está não visível para o observador, que é a linha tracejada. Então, nesse exemplo aqui, ó, eu tenho esse objeto, a minha vista frontal é sempre essa, que a seta vermelha está apontando aqui. Então, a minha vista frontal, nessa perspectiva, seria esse L invertido. Olhando para a planificação, aqui são as três vistas, frontal, lateral esquerda e superior. Eu tenho na minha vista frontal esse L invertido. É esse L aqui, tá tudo bem, não preciso completar com nada, então tá ok esse desenho aqui. Quando eu olho na minha lateral esquerda, eu tenho essa superfície que vem por primeiro e depois essa superfície aqui que vem por segundo. Então, eu tenho que completar a minha vista. Se vocês pegarem no exercício lá, vocês vão ver que tá faltando essa linha aqui, ó. Alinhado aqui, eu tenho que marcar essa linha, que é a primeira superfície, que equivale a essa parte aqui, e essa segunda parte aqui de baixo, certo? Quando eu olho de cima, eu tenho esse quadrado, que tá marcado aqui, tá certo? Mas eu tenho um rasgo aqui embaixo, que não veio marcado, certo? Que se equivale a essa parte. Então, eu tenho que fazer linha o quê? Tracejada. Por que tracejada? Porque tá não visível. Vamos ver no segundo exemplo. Olha aqui. A linha vermelha, a seta vermelha, tá mostrando a vista frontal. Na vista frontal, eu tenho esse quadrado todo, tá aqui o quadrado, mas tá faltando marcar o quê? Aquilo que não tá visível ao observador, linha tracejada, por isso esse tracejado aqui. Quando eu olho de cima, eu tenho esse L, certo? Então, tá aqui o L, tá certinho, o L tá marcado aqui na superior, certinho, está alinhado com essa parte que eu marquei na frontal. Quando eu olho na lateral esquerda, olhando aqui, tenho essa primeira superfície, que vem por primeiro, linha grossa, e depois lá atrás. Eu tenho que marcar aqui a primeira superfície e a segunda que vem mais para trás. Professora, como que eu sei como que eu marco aqui? Essa largura equivale a essa largura aqui, ó. Eu tenho que saber, tenho que medir quanto que tem essa largura, equivale ao que tem essa largura aqui. São correspondentes, que corresponde a essa parte aqui, tá vendo? São todas elas correspondem ao mesmo lugar. Isso aqui é uma vista perspectiva, isso aqui é uma vista superior planificada, e essa aqui é uma vista da lateral esquerda planificada, mas todos estão se referindo ao mesmo lugar. Mesma coisa para essa peça, é a mesma peça, só que está invertida. E esse aqui é um exemplo de uma outra peça de um C invertido. Olha aqui o exemplo. C está invertido na vista frontal. Aparece aqui esse C invertido. Aqui na vista superior eu tenho esse quadrado. Olhando de cima tem esse quadrado. O que seria esse tracejado, professor? E essa marcação que atravessa a peça. Lembra lá no nosso croquis, quando a professora levou aquele exemplo daquela peça que vocês desenharam à mão livre? Não tinha aqueles buracos que atravessavam a peça? Vocês não tinham que fazer o tracejado de fora a fora? Ó, aqui, ó, tá atravessando a peça. Isso aqui tá atravessando a peça. Por isso que tá marcando de fora a fora. E quando eu olho da esquerda, eu tenho esse plano na parte de baixo e na parte de cima. Eu tenho que marcar aqui a parte de baixo, que equivale a essa parte aqui, e na parte de cima, que equivale a essa parte aqui. Os outros objetos, vocês vão seguir o mesmo raciocínio, eles vão ficando um pouquinho mais complexos. Por exemplo, aqui, você tem um furo passante,
Então, é o mesmo exemplo daquela peça que vocês fizeram o croquis. A mão livre, ó, o que é o furo passante? É o furo que atravessa a peça. Então, se olhando de frente, você tem um furo aqui, quando você olha de cima, como que esse furo atravessa a peça? Como que ele aparece? Aqui, ó, a largura dele, ó. Ele está atravessando a peça, ó, a largura dele. Tá aqui e tá aqui. E quando eu olho pela lateral esquerda, como que ele tá? Aparece a largura dele atravessando a peça aqui pela esquerda. Por que tá tracejado, professora? Porque ele tá dentro da peça. Você não tá vendo ele quando você olha de fora. Mas ele existe, tá lá dentro da peça. Essa peça aqui, ó, como se fosse um pódio, certo? Primeiro, segundo, terceiro lugar. Quando você olha de frente, tá aqui, ó, primeiro, segundo e terceiro lugar. Quando você olha de cima, tá aqui a superfície, ó, primeiro, segundo e terceiro lugar. A hora que você olha pela esquerda, você vê essa superfície estão aqui, aqui e aqui. E esse tracejado é aquela que ficou lá atrás, escondida, ok? Essas outras peças, a 7 e a 8, é um pouco mais complexa. Aqui está resolvido. Eu quero que vocês entendam da onde saiu essas linhas que eu coloquei. Quero que vocês pensem direitinho da onde saiu essas linhas que eu coloquei aqui e entendam. Essa 9, 10 e 11 eu não resolvi. Depois vou mandar o gabarito para vocês. Quero que vocês entendam também da onde saiu isso, tá bom? Na sequência, esse outro exercício, próximo, vocês vão ter numerado a perspectiva com letras e a planificação. O que vai acontecer? Vocês têm que ver da onde a superfície que aparece, numerar com a mesma letra na planificação. Vamos entender aqui, por exemplo, quando eu vejo na frontal, qual é a superfície que aparece na frontal? Essa superfície G aqui, certo? Então tá aqui, ó, superfície G, certo? Por isso que eu coloquei a letra G aqui. Se vocês olharem na folha de vocês, nessa planificação não tem nenhuma letrinha. Eu completei aqui para vocês. Essa linha aqui equivale ao quê? Essa superfície A. Essa letrinha aqui equivale à superfície B, que tá aqui em cima. Essa linha, a superfície C. E essa curva toda aqui é a superfície F da perspectiva. Quando eu olho de cima, eu tenho a superfície A, que está aqui, a superfície B e C, que estão no alto, B e C. Aqui faltou marcar, desculpem, a professora esqueceu. Isso daqui é olhando de cima o quê? A superfície F, né? Da curva, ó. A superfície F da curva é essa daqui, certo? Quando eu olho aqui pela lateral esquerda, primeira superfície que eu vejo embaixo é a D, depois, mais aqui, eu vejo a superfície E, tá aqui. Essa linha aqui é o que? Equivale a essa aresta aqui, ó, da superfície A, tá vendo? Então, só essa linha é a aresta da superfície A. Esse tracejado equivale ao fim dessa curva aqui da superfície F, exatamente onde termina a superfície F, tá marcando ela aqui, ó, o tracejado, por isso que tá tracejado, porque é uma linha não visível, está aqui dentro, e aqui em cima é a aresta da superfície B, ok? Onde está a superfície B. Vocês vão fazer o mesmo raciocínio para essas outras peças que estão numeradas, vocês vão completar aqui essas peças usando as letrinhas que estão marcadas na perspectiva, tá? É um treinamento de observação. Façam porque isso é muito importante para desenvolver a visualização das peças em 3D para vocês. É um treinamento do cérebro de vocês, tá? Aqui tem mais peças e é bem legal para vocês desenvolverem esse raciocínio. Depois, na sequência, a gente tem as peças, ok? Em perspectiva, usando a mesma ordem da vista, vista frontal, vista lateral esquerda, vista superior, a legenda tá aqui. A seta vermelha indica qual que é a vista frontal e a gente tem a planificação. Tá faltando uma, tá vendo? Aqui eu tenho frontal, lateral esquerda e não tenho a superior.
Aqui eu tenho a lateral esquerda e superior e não tenho a frontal. Aqui, nesse exemplo, eu tenho a frontal, a superior e não tinha a lateral esquerda. O que eu fiz? Eu quero que vocês completem, aqui tá faltando. Nesse caso, estava faltando a lateral esquerda, eu fiz. Olhei na peça e estava faltando a esquerda. Então, vamos lá, ó. Como que é essa esquerda? Ó, tem essa superfície aqui embaixo, que é mais escura, mais próxima do observador, linha escura. Depois essa superfície aqui que tá mais para trás, mais clarinha. E lá no meio tem esse furo passante, na verdade uma superfície quadrada, né? É um prisma quadrado que atravessa a peça. Então, tá marcado aqui, né? Em linha tracejada, porque tá dentro da peça, tá vendo? Tá marcado aqui no meio. Sempre alinhado com a outra vista, ó. Alinhadinho com a outra vista. É isso que vocês vão fazer. Aqui a superior vai ter que estar alinhado com a frontal. E aqui a frontal tem que estar alinhado com a superior e com a esquerda, certo? Esses outros exercícios são exercícios de observação. Você tem a planificação e você tem 4 perspectivas. Qual perspectiva dessa equivale a essa planificação? Observem os detalhes. O que vai mais chamar atenção para você conseguir distinguir qual que é a perspectiva? Você tem que ver o que você consegue detalhar melhor. Por exemplo, o perfil. Olha, pelo perfil você consegue ver que ele sobe reto, tem uma superfície horizontal, depois vem o recorte. Aqui você já consegue ver, ó, que ele não sobe reto, então você já consegue excluir essa peça, não seria essa. Mesma coisa acontece aqui, ó, não sobe reto, então essa peça já não se encaixa a essa vista frontal, se você considerar aqui a vista frontal. Aqui sobe reto, opa, pode ser essa peça. Aqui tá horizontal, pode ser essa peça. Mas aqui não tem o recorte, então exclui essa peça. Aqui sobe reto, superfície horizontal, recorte e desce. Aqui, beleza, fechou. Olhando de cima, pode ser essa peça, fechou, então marca, essa é a peça certa, ok? A mesma coisa vai acontecer para essas outras peças. Apenas observar qual que é a perspectiva que se encaixa à planificação correta. E o último exercício, o melhor de todos, vamos ver quem é o melhor observador, certo? Você vai ter 8 planificações, 8. Todas são vistas frontal, lateral esquerda e superior. E embaixo tem 8 perspectivas. Você vai ter que descobrir qual planificação equivale a qual perspectiva. E aí você vai numerar conforme a planificação. Descobri que essa planificação, a planificação 2 equivale a tal perspectiva. Então, você vai pôr o numerinho lá. Descobri que essa é a 2, então vou pôr o número 2. Estou dando um exemplo, não quer dizer que é, tá, gente? Essa é a 1, então vou pôr 1 lá. E assim por diante, até você completar os 8 quadradinhos aqui embaixo, descobrindo qual que é a planificação aqui. Mesma forma na sequência, ok? É um exercício pura e simplesmente de observação. Gente, para que isso é importante? Porque a gente tem que abrir a mente, a gente tem que acostumar a observar os detalhes, sempre lembrando que para o exercício de vistas ortográficas, o principal é tipos de linha. Eu preciso considerar o que está mais próximo do observador, o que está mais distante do observador e o que está não visível ao observador. Linha grossa, linha fina e linha tracejada, tá bom? Qualquer dúvida vocês postam lá que eu respondo para vocês. Por enquanto é isso, um abraço, até mais, tá?